Bom dia pessoal, aqui é o professor Carlos, vou gravar uma videoaula para vocês, uma devolutiva do roteiro de número 7. Este roteiro foi dado no dia 31 de agosto. O objetivo é determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Tema geometria, conteúdo é o ponto médio e a distância entre dois pontos. A habilidade EF09MA16, determinado ponto médio no segmento é a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem uso de fórmula, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetro e área de figuras planas construídas no plano. Aqui está o link da videoaula, que está destacado em azul, lá no centro de mídias, tá? Se você clicar, ele vai direcionar para essa aula completa. E aqui eu vou iniciar com a atividade de número 1. Qual a localização da casa de Douglas e da cidade de Serra Negra? Aí assim, como precisava algumas orientações, foi colocado esses valores aí para poder enxergar, tá? Porque está bem embaçadinho lá. No dia estava bem embaçado. Então lembrando vocês aqui, que eu sempre tenho duas orientações, ó. Eu sempre traço o eixo na horizontal, esse eixo na horizontal, que é o eixo X, chamado eixo das abscissas, e eu tenho sempre traçado o eixo vertical, que é este aqui, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo que eu chamo de Y, beleza? Então, X é a abscissa, Y é a ordenada. Quando eu determino um ponto, vamos supor aqui o ponto A, eu tenho que verificar, ó, primeiro, aonde ele cruza o eixo X, ó. Sempre o primeiro X. 2, ó. E depois eu olho o ponto que ele vai cruzar direcionado ao eixo Y, vertical, ó, menos 4. Por isso eu falo 2 menos 4. Por quê? Porque para um determinado ponto, que eu vou chamar um ponto P, a ordem é sempre essa, ó, X depois Y. Tá? Então, lembrando que o X é a abscissa do ponto. A abscissa, olha como se escreve a abscissa, tá? E o Y é a ordenada do ponto. Então, sempre eu tenho que me orientar pela abscissa e ordenada, tá? As duas coordenadas e nessa ordem. Primeiro X, depois... Então, perceba que aqui é a coordenada do ponto A e a coordenada do ponto B. Primeiro eu olho o cruzamento, tá? A projeção desse ponto no eixo X, ó. Aqui está marcando 5. 5. Depois eu observo o cruzamento com o eixo vertical da ordenada. 4. 5 e 4. O ponto 5 e 4, por exemplo, é diferente do ponto 4 e 5. Tá? É 4 no X e 5 no Y. Aqui é 5 e 4. 5 no X e 4 no Y. Só que, ó, na situação que foi criada lá, eu tenho que acrescentar uma observação. Cada unidade das retas vale 100 km. A casa de Douglas é o ponto A. Então, ó, aqui é o Douglas. Tá? Então, se o Douglas está no ponto A, então a coordenada você tem que fazer vezes 100, que é cada quadradinho é 100 km. Então é 200, menos 400. Essa é a localização da casa do Douglas. E Serra Negra é o ponto B. Então você vai colocar lá, ó, Serra Negra é o ponto B. Como está 5 e 4, então vai ser 500,400. Beleza? Então, essa é a localização de Douglas e Serra Negra. Na atividade 2, estamos vendo o caminho que Douglas pretende fazer para chegar à cidade. Observando o trajeto que ele fará, percebemos que passará pelo ponto C. Olha lá o ponto C. Aqui é o ponto C. E ali ele fará uma primeira parada para pegar sua mãe. Quantos quilômetros ele terá percorrido quando chegar à primeira parada para pegar sua mãe? Ou seja, qual a distância do A até o ponto C?
Lembrando, ó, tem que contar os espaços, ó. Daqui até aqui é 100, daqui até aqui é mais 100, daqui até aqui é mais 100, daqui até aqui é mais 100. Então, qual que é a distância? No visual, 400 quilômetros. Beleza? Deixa eu mudar de cor a canetinha aqui que eu esqueço. Atividade 3, ao fazer a parada, após fazer a parada, ao pegar a estrada, Douglas percebeu que existe um outro caminho para chegar à Serra Negra. Então veja, ó, Serra Negra aqui está em B, ó. Aqui é a Serra Negra, certo? Ele quer chegar aqui, ó. Ele estava aqui, ó. Pegou a mãe, ele estava aqui. Tem dois caminhos, ó. O caminho que é esse, que ele chama de G, que é passando daqui para cá, e o caminho reto. Qual que é o menor caminho? O caminho mais curto? Isso, o caminho I. Caminho I. Beleza? É o caminho I, pelo desenho, pelo visual, tá? É o menor caminho. Na atividade 4, após pegar sua mãe, sugeriu que ele seguisse pela estrada G, ó. Tá vendo G? Seguindo a orientação, quantos quilômetros aí ele percorrerá até a Serra Negra? Então, você vai contando os espaços, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem 400. Aqui tem 1, 2, 3. Então, aqui tem 300. Então, indo por esse caminho, é fazer 400 mais 300. Então, qual que é a distância que ele vai percorrer? 700 quilômetros. Beleza? Você vai contando os espaços aqui. Cada quadradinho vale 100. Tá? Nunca se esqueça que cada quadradinho desse aqui, ó, é 100. Ó. 100 aqui, tá? É 100. Então, tá pulando de 100 em 100. Olha lá, ó. Saindo do ponto D, saindo do ponto C, na verdade, aqui, tá? Ó, fazer uma correção. Passando por D, chegando em B, tá? Na atividade 5, após pegar sua mãe e perceber a existência de outro caminho, ele sugeriu para ele para o caminho I. O caminho I é o caminho mais curto, que é de ir do C até o B. Quantos quilômetros ele percorrerá até chegar à Serra Negra? Então, que distância entre os pontos B e C? Então, aqui, gente, não tem como fazer isso a não ser Pitágoras, tá? Então, lembrando que daqui até aqui, ó, é 300 e daqui até aqui é 400. Ele quer saber aqui, chama de x. Então, usando Pitágoras, que é aquela formulinha, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, é só substituir, tá? Um dos catetos aqui você pode chamar aqui de B e aqui de C, e o x é o A. É a hipotenusa que você vai descobrir. Então, vai ficar 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Então, agora é só fazer continha. 400 ao quadrado é 400 vezes 400. 300 ao quadrado é 300 vezes 300. Nossa, professor, vai dar um valor alto? Não tem nenhum problema. Olha que fácil de fazer, ó. 4 vezes 4 dá 16. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 160 mil. 300 vezes 300, você só faz o 3 vezes 3, que dá 9. De novo, eu tenho 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 90 mil. Se você somar o 160 com 90, dá 250 mil. E, evidentemente, se você extrair a raiz quadrada disso, de 250 mil, você pegando a sua calculadorinha lá, isso aqui vai dar... Você separa em grupinhos de 2 zeros, ó, cada 2 zeros vai sair um zero. Raiz de 25 é 5. Mais 2 zeros dá 500, tá? 500 quilômetros. Então, veja, ó, lembra aqueles caminhos lá que ele tinha feito, ó? Se ele fosse pelo caminho aqui que está traçado, que é o G, ele andaria 700 km. E se ele fosse pelo caminho I, daria 500 km. Ou seja, o caminho I é o mais curto mesmo. Tá?
Então, essa é a última atividade, tá? Então, a resposta aqui, qual a distância dos pontos B e C? Essa distância aqui deu 500 quilômetros. E se eu fosse por esse caminho aqui, daria 700 quilômetros. Então, sempre na diagonal, você vai estar encurtando o caminho, tá? É igual quando você está numa quadra, tá lá na praça lá. Se você cortar na praça pelo meio, você vai estar percorrendo sempre o menor caminho, a menor distância. Se você andar nas laterais, nas ruas laterais, beirando a rua, o asfalto, você vai estar percorrendo uma maior distância. Então, sempre, tá? Quando você quer um caminho mais curto entre os dois pontos, tenta sempre traçar uma linha reta aí e se no caso for um quadrilátero, na sua diagonal. Beleza? Espero ter ajudado vocês, mas nessa videoaula, tá? Do roteiro de número 7. Até mais.